Aqui, pessoal, com a nossa receita, página 89 do livro de língua portuguesa de vocês. Então vamos lá. Suco de casca de maçã. Ingredientes: 1 litro de água, casca de 2 maçãs, 3 colheres de açúcar. Modo de preparo: lave as maçãs e peça a ajuda de um adulto para descascá-las. Coloque as cascas em uma panela com água e peça a ajuda de um adulto para levá-la ao fogo. Quando ferver, peça a um adulto que desligue o fogo. Espere esfriar, acrescente o açúcar e bata tudo no liquidificador. Escreva abaixo o nome dos pedidos, os nomes pedidos, desculpa. O que será feito na receita? Aí um suco. A fruta a ser usada, maçã. O ingrediente da receita medido em colheres, açúcar. O ingrediente da receita medido em litros, água. A vasilha que vai ao fogo nessa receita, panela. O eletrodoméstico usado nessa receita, liquidificador. Essas palavras que indicam os nomes são chamados de substantivos. Então, substantivos é uma classe de palavras que nomeia os seres, os objetos, os sentimentos, os lugares. Então, substantivo é aquela palavrinha que vai nomear coisas, objetos, lugares, pessoas, né? Olha lá, essa classificação de substantivo que nós vamos ter aí é a classificação dos substantivos concretos e dos substantivos abstratos. É um pouquinho difícil da gente entender a diferença entre os substantivos concretos e abstratos, tá, gente? Mas eu vou explicar de uma forma para ver se vocês conseguem entender, conseguem identificar quando eu estou falando do substantivo concreto e quando eu estou falando de um substantivo abstrato, tá bom? Olha lá, vamos lá. A número 1. Abaixo reproduzimos uma parte do infográfico estudado com destaque para a imagem que o compõe. Olha lá, então, a produção de alimentos, e aí a cestinha aqui representando um latão de lixo, e aí mostrando pra gente que 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo, né? Que poderiam ser reaproveitados, poderiam servir para alimentar as pessoas, poderiam servir para a gente economizar no dia a dia, é tudo jogado no lixo. Então vamos lá, continuando. Liste pelo menos 5 substantivos que dão nome a seres vivos, alimentos e objetos que você vê na imagem. Assim que terminar, não precisa levantar a mão, tá? Possibilidades. Então, nós temos lá beterraba, laranja, maçã, banana, berinjela, abóbora, cesto, as moscas, árvores, pássaros, onça, trator. Então, tudo aparece lá na imagem e são nomes, então são substantivos, tá? Esses substantivos são aqueles substantivos que a gente chama de substantivos concretos. Então, substantivos concretos, eles existem por eles mesmos, tá? Então, e o substantivo abstrato, ele precisa de um outro ser para existir. Por exemplo, quando eu falo em saudade, saudade é um substantivo. Um sentimento é um substantivo, nome de um sentimento. Então, é um substantivo. Mas saudade sozinha não existe. Precisa de alguém para sentir saudade de alguém ou de alguma coisa, certo? Então, tem gente que fala assim, substantivo abstrato é aquilo que eu não posso ver, né? Mas essa classificação, ela não pode ser feita dessa forma. Porque, por exemplo, Deus é um substantivo concreto. Mas alguém já viu Deus? Né? A gente não vê Deus, a gente sabe da existência, da presença de Deus na nossa vida, mas a gente não vê Deus. Então, a gente não pode colocar essa classificação daquilo que a gente pode ver ou daquilo que a gente não pode ver. Então, o substantivo concreto, ele existe por si só. O substantivo abstrato, ele precisa de um outro ser para que ele possa existir. Então, se a gente conseguir classificar dessa forma, a gente vai entender a diferença entre um e o outro, tá? Nós temos aí, a seguir, a estrofe da música do Palavra Cantada, que diz que aquela música lá, lápis, caderno, chiclete, peão, só, bicicleta, skate, calção. Criança não trabalha, criança dá trabalho. É essa música, tá?
Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. E aí, a gente teve que preencher esse quadro, porque nesse quadro estão os nomes, os substantivos, cujo nome das coisas são aqueles substantivos concretos, que não precisam de outro ser para existir. Por exemplo, objeto escolar, aí tem lápis e caderno. O lápis e o caderno não precisa de um outro ser para existir. O lápis é lápis e o caderno é caderno, né? Brinquedo, peão, bicicleta, skate, doce, chiclete, astro, sol, roupa, calção, transporte, avião, bicicleta, lugar, esconderijo, jardim, instrumento musical, tambor. Então essas palavras, elas são substantivos concretos, porque elas existem por si só. As palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, são chamadas de substantivos concretos. Quais são as palavras que ficaram de fora do quadro? Confusão, correria e gritaria. Essas palavras, elas também são substantivos, mas elas não são substantivos concretos, né? Existe uma confusão sozinha, sem pessoas? Não, não existe. Precisa de pessoas, precisa de animais, precisa do emaranhado de coisas, de repente, para fazer uma confusão. Senão, não tem confusão. Correria. Correria. Existe uma correria sozinha? Também não. Precisa de seres para você dizer isso é uma correria. Gritaria. Existe uma gritaria por si só? Também não. Precisa de outros seres para dizer que você tem uma gritaria. Então, esses substantivos são substantivos abstratos, tá? São nome que a gente dá aí para algumas ações, né? Algumas atitudes, algumas coisas que acontecem. Então, são nomes. Então, se é um nome, é um substantivo, mas é um substantivo que não existe sozinho, precisa de um outro ser. E se não existe sozinho, precisa de um outro ser para existir, nós chamamos de substantivos abstratos. Eu já volto com a próxima aula.